e vem conferir o final do anime de Boku no Hero Academia. Bom, e se encerrou agora na temporada de outubro, depois de quase uma década, o anime de Boku no Hero Academia. E bom, antes de eu entrar na crítica e falar o que eu achei, eu acho que é bom dar um contexto da minha relação com Boku no Hero Academia. Porque ela começou muito bem e infelizmente se encerrou muito mal no mangá. Bom, pra quem não sabe, obviamente ninguém sabe disso, eu comecei a ler Boku no Hero logo depois que Naruto se encerrou. Quando Naruto se encerrou, eu fiquei órfão de mangás, porque o Naruto se encerrou, o Bleach se encerrou muito perto. E aí tava acabando de lançar um novo mangá na Shonen Jump chamado My Hero Academia. E eu falei, vou atrás, gosto muito de super-herói, gosto muito de anime, shonen, vamos ver. E eu simplesmente me apaixonei pelo mangá. Achei o mangá extremamente divertido, engraçado, com bons personagens, e ele funcionava muito bem, tanto que eu tenho ele na minha coleção, apesar de não gostar mais tanto dele hoje em dia. Quando o tempo foi passando, eu fui consumindo o anime e o mangá, obviamente, em primeiro plano. E aí, quando foi se encerrar o mangá, eu dei aquele gás para poder ler tudo que faltava e terminei o mangá. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no canal do momento que o mangá se encerrou, eu falando o que eu achei. E eu odiei o final do mangá. Eu achei não um final ruim, não o final de My Hero Academia só que é ruim. O último arco como um todo, e um pouco antes, é a queda do mangá. Quem fala que o final é ruim pelo modo que foi o final, não acho que está sendo bem injusto, porque não é só aquilo que foi ruim. O que veio até ali foi ruim também. E eu pensei, não, eu vou ver o anime, porque o anime em si, ele pode salvar muitas coisas do mangá. Se na parte da história ele não vai salvar 100%, na parte da animação ele pode salvar. E salvando, tudo bem. Eu acho que o anime ele consegue melhorar algumas coisas que o mangá fez no final. Principalmente porque muita da parte final, ela tem muita ação. E por ter muita ação, porque é o final de um mangá shonen, então você espera que tenha muita ação, você entende que isso pode melhorar. Eu acho que isso melhora bem o final da obra. E a última temporada tem isso como vantagem. A animação, a estética e algumas liberdades artísticas que eles tiveram, que não tem, em alguns momentos que não tem no mangá, adaptados aqui, funcionou bem, me emocionou muito mais. Um exemplo, a luta do All Might. A luta do All Might, a luta do Bakugou, quando eu li no mangá, ela não me gerou absolutamente nada, porque não teve aquele grandiosidade. Quando você vê no anime, por exemplo, você acaba percebendo que a estética, a animação, que não é das melhores também, vou falar isso mais pra frente, e a trilha sonora te coloca um pouco mais naquela parte e melhora esse ponto, por exemplo. Mas eu acho que o final, ele ainda é muito problemático. Não só o final em si, mas parece que existem tantos conceitos ali que poderiam ser melhor trabalhados, que é do mangá pro anime. E eu acho que esse é o grande problema do final de My Hero Academia e que faz com que essa temporada seja mediana pra mim. Só que ela não pode ser mediana porque ela é a temporada final, ela tem que encerrar bem. Pra mim, não encerra bem. É melhor que o mangá. Eu achei o final melhor que o mangá na animação, mas não funciona. E eu vou falar por vários motivos. O primeiro motivo seria a falta de realmente dar um protagonismo pro Deku. No sentido de, o Deku no final, ele luta toda a sua luta, ele tem um momento de reerguida, e todos aparecem no final como se fossem Vingadores, quando surgindo dos portais. Nessa parte, você vê que você tira um pouco do protagonismo dele, mesmo que ele tenha ajuda, mesmo que tenha funcionado da forma como funcionou, eu acho que ele não gera aquela empolgação como poderia gerar, por um motivo simples. Você realmente se importa com todo mundo que tá ali? Quando você vê, todo mundo apareceu para ajudar o Deku no final. Você se importa realmente com todo mundo que tá ali? Você vê todo mundo ali e pensa, nossa, que legal. Não, inclusive, escolha bem duvidosa colocar os principais discursos, as principais frases para motivar ele pro Maneta, que é um dos personagens mais insuportáveis da obra. Ele é insuportável. Dá na voz de qualquer outro personagem, dá no Ida, dá em qualquer um, só não dá no Maneta. Então, assim, acho que esse é o primeiro problema. Para mostrar como a construção da obra é mal feita em certo ponto. Porque quando aparecem todos aqueles personagens juntos, é pra você pensar, nossa, agora tá todo mundo junto, eu vou ver todo mundo que eu gosto lutando. Só que você não se importa com eles. E os que você não se importa, o que você se importa, não vão estar lá. O Uraraka não tá lá, o All Might não tá lá, o Bakugou praticamente não tá lá, o Todoroki não tá lá, o Endeavor não tá lá, o Hawking não tá lá. Quem você se importa, tem uma mínima ligação, não tá lá.
Então você tem o professor que é o Tubarão, você tem o Maneta, tem personagens que ninguém se importa. Então aquela cena final que era pra você, olha que épico, todos os heróis se juntando, não tem. E o único que se importa, desses que aparece muito, porque, ó, tem os únicos que você se importa. É, por exemplo, o Aizawa. O Aizawa aparece, ele não faz nada naquela parte. Então, essa parte épica, ela não é tão épica porque você não se importa com os personagens. E isso resume bastante o que é My Hero Academia como um todo. Ele não conseguiu construir de forma interessante a ponto de você se interessar tanto com esses personagens. E é o que eu falei, muito do que você se importa não estão naquela batalha final. E não que eles precisassem estar, porque eu acho que a batalha final tinha que ser o herói principal que a gente acompanhou do começo ao fim com o vilão final. Mas se você quer mudar, então constrói de uma maneira boa que você vai sentir aquilo. Pra mim, não foi tão bem feito assim como poderia ser. Então acho que esse é o primeiro problema. Como chegou até o final, a mensagem da luz que chega não me agrada tanto. E até mudaram a frase final no anime, né? Que ele fala, e essa é a história que como nós se tornamos o herói mais forte de todos. Mas isso não me incomoda, ele ter falado que ele vai ser o número 1 e no final ele não é. É uma mensagem diferente de que todos podemos ser heróis juntos para ganhar essa guerra. Isso eu não acho ruim. O problema é mais que realmente é uma cena muito épica que não funciona pra mim. Como eu falei, a animação melhora muito, porque essa parte pra mim foi pior ainda no anime, porque o anime praticamente não mostra o que acontece, né? Ele tem uma cena bem menor, que aqui a ação é maior, o episódio é bem mais estendido, você consegue ver a ação funcionar, você vê poderes diferentes funcionando, algo que é interessante. Então isso melhora mesmo, mas mesmo assim, eu acho que tem escolhas de personagens, como de novo, dar a voz pro Maneta final, você colocar personagens que a gente não se interessa junto. Se fosse só a sala dele, por exemplo, já seria mais interessante. Mas quando você pensa como todo, esse é o primeiro problema. De uma temporada que, de novo, tem coisas boas. A parte do All Might é bem melhor. O Bakugou, pra mim, é o melhor personagem dessa temporada. E no final do mangá, ele nem pareceu tão legal no mangá como ele foi aqui. Tem algumas coisas dos poderes serem divididos que funcionam bem. Tem a parte que fala sobre depressão, que também funciona muito bem ao longo desse arco. Tem muitos elementos que funcionam. Ao mesmo tempo, ele não é só mais um arco. Ele é o arco final. Então, eu acho que o problema desse final de My Hero Academia, o primeiro problema, seria como foi construído para chegar até aqui. Porque, de novo, o final de My Hero Academia não é ruim porque ele não é o herói número 1. O final de My Hero Academia é ruim porque o mangá vem caindo de qualidade desde depois do arco dos vilões. Então, quando acabou o arco dos vilões pra frente, o mangá já vai caindo de qualidade. Então, esse arco final, como um todo, ele iria sofrer com isso. E olha, tá falando alguém que já foi muito fã de My Hero Academia. Até a parte que o All Might levanta o braço e aponta pra tela, pra mim é um mangá nota 10. Dali pra frente ele já vai caindo bastante com arcos que variam de qualidade, mas do arco dos vilões pra frente começa o arco final, pra mim a maioria das coisas que tem ali não funcionam nada bem. E aqui você acaba vendo isso. Você vê como tem tantos personagens e muitos deles acabam não sendo tão interessantes como poderiam ser. Vocês têm os que a gente já conhece, já gosta. Outra coisa que eu queria falar aqui também, que eu acho que é importante falar, é a consequência, né? Porque quando você vê todo mundo chorando, todo mundo se emocionando dentro da obra, porque tem uma grande guerra e tudo vai acabar, é interessante. Mas eu não acho que você matar personagens na sua obra faz com que a obra se torne boa. Mas ele ajuda a criar o fator de consequência. Quando você pensa numa obra de super-heróis, e você pensa nos quadrinhos, principalmente americanos, você pensa que sempre tem um arco que eles matam os heróis. Tudo bem, eles matam os heróis por causa que eles sabem que eles vão rebutar e os quadrinhos vão voltar com aquele herói depois de morto. Mas eu acho que My Hero Academia poderia ter tido um pouco mais de consequência nesse sentido. Porque quando você pensa em tudo, eles se tornaram praticamente todos os maiores heróis da história porque eles salvaram o mundo de uma grande ameaça. Verdade, tudo bem. Mas essa grande ameaça, ela fez o quê de ameaçador de verdade quando você pensa no final da obra? Tudo bem, ele destruiu o Japão. Tanto que é tão interessante se pensar nisso, que tem uma sequência final de um menino tá conversando com a sua avó, e ela tá vendo a TV, vendo o Deku, e ele fala, quem que é essa pessoa? E a avó dele fala, não interessa, não importa, porque tá muito longe daqui. E tudo bem, só que quando você pensa, é uma frase que é bem interessante, porque realmente afetou o Japão, mas não o mundo como um todo. E quando você pensa dentro do Japão, quem morreu dessa galera? Ah, o Deku perdeu os poderes, tá bom, ele perdeu os poderes, mas o que mais aconteceu? Quem mais morreu? Quem mais sofreu? Isso que eu falo. Quando você pensa no final de My Hero Academia, qual é a consequência daquilo tudo? Tanto tem uma outra frase muito interessante que eu acho que fala bem sobre o final de My Hero Academia dentro da própria obra, que é o momento que a pessoa fala assim, daqui a pouco vai aparecer um novo. Realmente eles nem tratam o vilão final, o All For One, como um vilão que mudou o mundo num ponto que deveria ser tratado. Ele trata como um vilão que ele parece um vilão semanal, de certa forma. Porque quando você para pra pensar,
Não tem aquele momento de catarse. Por exemplo, o mundo foi muito mais modificado quando o All Might colocou o braço pra cima e apontou pra TV do que com o vilão final. E isso aconteceu porque realmente tem uma consequência pro mundo. O herói número 1 acabou se aposentando na frente da TV pra todo mundo. Mudou o mundo. Os vilões acabaram saindo mais. Isso é uma modificação pra história, sem ninguém ter que morrer. Quando você pensa nisso, legal, eles ganharam algumas estátuas, a cidade foi reconstruída. O que mudou ali? Qual que foi a consequência? Ah, o Endeavor ficou numa cadeira de rodas? Pô, eu acho que é muito pouco. Realmente, eu acho que assim, poderiam matar alguns personagens secundários, alguns momentos de catarse que a gente ficasse realmente pensando, olha como esse final foi brutal. Quando você pensa nesse último arco, nessa última temporada de My Hero Academia, ele mais passa uma impressão que foi um arco que se encerrou para começar um outro, do que o final da obra épica que é para ser My Hero Academia, pelo menos de acordo com o autor fala. Então eu acho que personagens aparecem, muitos personagens aparecem que não tem tanta ligação emocional com o público. Eu acredito que o vilão final, ele é interessantíssimo, a discussão sobre ele, sobre a depressão, sobre como o mundo cria um monstro, é interessantíssimo, mas como um todo, e as consequências como um todo, isso me incomoda no final também. E aí a gente entra numa outra coisa que tem que ser falado. Olha, quando você pensa no final de uma obra, normalmente você pensa que o penúltimo episódio é o episódio que acabou a batalha e nossos heróis ganharam. E aí o último episódio, normalmente é aquele episódio de olha só que festa, olha como o mundo ficou depois daquilo. Só que My Hero Academia, que tem 11 episódios na sua última temporada, achou uma boa ideia usar 3 de 11 episódios para focar no cotidiano de depois daquilo. Pô, são 3 episódios que eles têm seus valores em alguns momentos. Quando o Deku conversa com o vilão, que é um lagarto, o momento onde o Endeavor e o Todoroki vão conversar com o irmão dele. Tem momentos legais ali dentro desses episódios. Só que quando você para pra pensar, cada episódio tem 20 e poucos minutos, tudo bem? Ou seja, você tem praticamente 1 hora de My Hero Academia, onde poderia ser 1,5 episódios. Só que não. Então quando você pensa no final de My Hero Academia, pô, não é um final. Os últimos 3 episódios não são aqueles finais épicos, não. São episódios escolares. E, de novo, isso pode parecer bobo, mas isso também tira o impacto final da obra. Quando você para pensar, o vilão final, o discurso final, a emoção final está no episódio 8. Porque o 9, o 10 e o 11 é o pós-guerra deles sendo, do Todoroki e do Bakugou e do Deku, sendo amado pela escola, por eles. Isso, de verdade, isso não. Era pra ter o final da batalha, aí metade do episódio ser o pós e já terminar a obra. Mas não, eles focaram nisso. Então, até isso é fraco na temporada final. Quando você faz isso, você tira até o impacto do vilão final que morreu. Ele não morreu no penúltimo, ele morreu no antepenúltimo episódio. Realmente até isso é frustrante dentro da temporada final de My Hero Academia. E tudo bem, tem uma animação que mantém a qualidade como tinha nos outros. Tem uma boa trilha sonora, que inclusive a abertura é muito boa, o encerramento é muito bom, e a trilha instrumental, como sempre foi em My Hero Academia, funciona muito bem, aumentando a emoção. Como eu mencionei, tem bons discursos, tem bons momentos, tem algumas coisas heróicas que funcionam muito bem. Mas quando você pensa como um todo, não é mais um arco, é o arco final. Então tudo isso é muito decepcionante em My Hero Academia. Eu acho que os 3 episódios finais, eu acho que eles são um tapa na cara do que é essa temporada toda. Porque ele mostra como não teve tanto impacto, ele mostra como você saiu da maior batalha do mundo e você viu que eles estão sendo amados pelo público de uma forma que não precisava. E, de novo, a culpa disso não é do anime, desses 3 episódios finais, tá? Porque no mangá, quando termina a batalha, o autor também foi enrolando, colocando capítulo e capítulo extra. Por que a gente tem que ter um episódio final com a Uraraka falando como ela tá triste, porque ela nunca mais vai sorrir daquele jeito? Pô, não precisa disso. Não é o final de um arco. Você não tá apresentando esse dilema da Uraraka pra gente ver daqui na próxima temporada, porque não vai ter próxima temporada, o anime acabou. Não, passa, já vai, a gente entendeu que ela sofreu. Isso que eu falo, esse é o problema dos 3 episódios finais, que me incomodam demais. Tanto que esse final que ele conversa com o menino, que se passaram alguns anos, essa parte também tem no mangá. Eu não achei tão boa no mangá e acho que no anime funcionou até que bem, ele se construindo ali. Então, pra mim, esse sim é um problema. Mas Hero Academia, a temporada final, ela é mediana, porque ela tem boas sequências de ação, ele tem uma boa animação. Quando o anime final ele chega no momento alto, ele é muito alto, mas quando ele chega no momento baixo, ele é muito baixo. E eu acho que esse que é o problema. Tem boa sequência de ação. O arco do Bakugou, o arco do Todoroki da temporada passada, mas o arco do Bakugou aqui é muito bem feito, é muito interessante. A junção dele com o Deku dando a mão, conversando, usando o poder junto, se entendendo como um só, como o All Might sempre queria, é muito bonito.
Só que isso é um ponto da temporada. O flashback do All for All é interessante. Mas que eu falo, isso é alguns pontos dentro de 11 episódios. E, de novo, o final da temporada ser ruim é decepcionante, considerando que é o final de tudo. Até a cena final eu acho um pouco frustrante, como eles chegaram naquela cena. E, de novo, é mais bonita no anime do que no mangá, mas eu também acho frustrante. Então, eu acho que a temporada final de My Hero Academia, ela é uma montanha-russa de, ou você tá no alto, bem no alto, pensando, olha, realmente é por isso que My Hero Academia já me conquistou, ou você tá muito no baixo pensando, é por isso que hoje em dia eu não consigo mais pensar em My Hero Academia. Ele é 880 nessa temporada final. Ou tem coisas que que eu odiei, que eu achei horroroso, de construção de personagem, de como vai se encerrar o final da obra, os 3 últimos episódios que eu acho os 3 com bons momentos, mas de modo geral fraquíssimos, ou momentos muito no alto, como o Deku conversando com o jovem vilão, ou quando você pensa no Bakugou, e são legais, o All Might tem seus momentos ali que são legais, mas como um todo, realmente é uma temporada final que ela melhora em relação ao mangá, mas ela continua sendo de mediana para fraca. Concluindo, Boku no Hero, a temporada final, termina uma obra da forma como ela sempre se apresentou pra gente. Uma obra que, quando ela tá no alto, ela tá muito no alto, e quando ela tá no baixo, ela tá muito no baixo. E por isso que eu fecho a temporada final de My Hero Academia com uma nota 5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da temporada final de My Hero Academia? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.